Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa transmissão especial da TV Estadão, em parceria com a Deloitte. E hoje, mais uma vez, em pauta aqui a reforma tributária, nossa terceira live sobre o tema. E eu lembro a você que as anteriores estão disponíveis nas plataformas digitais do Estadão. E nesta tarde, nós vamos destacar a transformação tributária, que é o maior desafio às empresas. Ela será profunda, essa transformação, e vai impor grandes desafios às companhias brasileiras. Falaremos das mudanças que serão introduzidas com a reforma, as leis complementares que vão unificar as regulamentações, até para não haver sobreposições aí, os pontos de atenção e os desafios na troca gradual do atual modelo tributário pelo novo. Inclusive, os dois vão conviver durante alguns anos. Mais um desafio. Esse já é um. Os prazos também vão requerer bastante atenção, representam outro grande ponto de atenção, com um período de transição que se inicia em 2026 e termina em 2033. E durante esses 7 anos é que justamente haverá essa convivência, dois sistemas tributários completamente distintos, o atual e o novo, até que se complete a troca do modelo de hoje pelo novo, pelo outro. Para conversar sobre toda essa transformação, os desafios, e como as empresas também estão já se preparando, encarando, começando essa jornada, eu tenho 4 convidados hoje aqui muito especiais. Vou apresentá-los a vocês. O Luiz Rezende, sócio líder de consultoria tributária da Deloitte Brasil. Está comigo também a Carolina Verginelli, sócia que lidera a prática de tributos indiretos na Deloitte Brasil. Comigo também o Omar Teixeira, ele que é gerente tributário para o mercado brasileiro da JTI, a Japan Tobacco International. E também o Itamar da Cunha. O Itamar é Senior Tax Planning Manager da Quelanova. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a você que vai nos acompanhar pelos próximos minutos aí para debater essas questões tão importantes. Eu vou começar passando aqui a palavra para o Rezende. Rezende, a principal das ideias da reforma, de acordo com o governo federal, é, no fim de tudo, a simplificação do nosso sistema tributário. Criação de novos impostos, tem aí o IBS e o CBS sobre o consumo. Você poderia compartilhar conosco, até para um cenário, em linhas gerais, quais são as principais mudanças para quando todo o sistema estiver completamente funcional, completamente implementado? Uma ótima tarde para você, Rezende, seja bem-vindo. Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos, aí, boa tarde aos meus companheiros de painel, que a gente conhece e fala com frequência. Sem dúvida, podemos falar rapidamente sobre o que é esse resultado, o que se almeja ao final dessa longa jornada que a gente vai falar agora, né? Então, como toda transformação, e a palavra-chave aqui é transformação, as coisas tendem a ficar um pouco mais complexas para depois melhorar. Não tem como você mudar, né, com uma varinha mágica ou com algum tipo de tecnologia revolucionária de um dia para o outro fazer uma transformação onde você não vai ter que passar por um momento de mudança, e toda mudança gera incerteza, é natural. Se você não vai fazer, se você não vai ter incerteza e não vai ter um momento mais crítico, é porque você não fez uma transformação profunda. E a proposição da nossa reforma tributária é uma transformação profunda, ainda que para alguns, né, gostariam que ela fosse mais profunda, mas é a reforma que a gente conseguiu, que já traz bastante coisa. E olhando lá no final dessa jornada, que a gente vai conversar hoje sobre ela, né, o objetivo final é trazer um sistema mais racional. Falando especificamente de CBS e IBS, sempre lembrando que a reforma tem outras coisas, tem o imposto seletivo, tem mudanças no imposto de transmissão, mas vamos ficar aqui no CBS e no IBS, que são os dois, o grande vetor dessa reforma atual, que é justamente a tributação sobre o consumo. Tá? E já temos aí uma emenda constitucional, temos um projeto de lei que está sendo discutido e que está, segundo a gente ouve aí dos principais interlocutores, está aí na iminência de daqui a, de repente, não meses, mas semanas, começar a ser aprovado, né? Mas os princípios que norteiam eles, né? Sempre lembrando que a gente está no Brasil, onde a gente construiu uma estrutura tributária que pode ser descrito como uma ilha de regras cercada por um oceano de exceções. Então, eu vou falar aqui o que seria as regras. A gente sabe que terão exceções, mas com certeza muito menos do que a gente tem hoje, tá? Então, alguns princípios básicos que ajudam a quem está chegando agora ou quem quer recapitular, entender para onde é que a gente vai. Tá? A primeira questão, a gente tem a tributação sobre as transações, né, o imposto sobre consumo, digamos assim, aglutinando uma base
ampla e única, onde você vai ter sobre a mesma legislação, basicamente, a mesma legislação geral, sobre a tributação bens, serviços, importação, produto digital, produto físico, tangível e intangível. Hoje, quem conhece sabe que isso está espalhado basicamente, né, se a gente for falar dos principais tributos, ICMS e ISS, que são tributos que se complementam, né, sem contar uma outra série de tributos que a gente não vai ficar, vamos olhar para frente. Né? Então, a primeira questão é essa, colocar isso tudo dentro de uma base única. Para quem acompanha mais tempo, sabe que essa estrutura de base, de unificação de tributação de bens e serviços, ela não existe no Brasil, nunca existiu há muito tempo. Né? Desde a criação do ICM, do ISS lá em 68, ou seja, 1968, a gente trabalha com coisas diferentes. Então, uma grande modificação. Outra é uma modificação muito típica do Brasil. Para quem está acostumado com a nossa legislação, os impostos têm assim, o hábito, né, se a gente pode falar isso, de ser calculado por dentro, né? Ou seja, você tem o gross-up. Então, a alíquota efetiva, o que você efetivamente paga de imposto, é maior do que a alíquota nominal, por causa dessa metodologia do gross-up. Seguindo a tendência geral, onde você, no mundo, você simplifica as coisas, o imposto é por fora, ou seja, a alíquota efetiva e a nominal são as mesmas. Isso faz com que todos os envolvidos entendam melhor o imposto e que ele seja menos relevante na precificação dos produtos. Né? E aí as entidades dos negócios, do comércio, do serviço, elas possam se preocupar em disputar o consumidor ou o seu cliente com base na qualidade e no preço, e não com base no imposto que está sendo incidido sobre aquela determinada operação. Né? Outra coisa que é muito importante, se almeja uma não cumulatividade plena. O que quer dizer isso? O imposto que a gente está falando é um imposto de valor agregado. A gente tem algumas modalidades, melhores ou piores, digamos assim, hoje de imposto de valor agregado, que tem como princípio todo imposto que é pago na fase anterior da cadeia, ele serve de crédito para abater o que é pago na parte posterior da cadeia. E assim você, só no final, no consumidor final, é que realmente o imposto é devido no montante equivalente da cadeia inteira. Então, o objetivo atual, né, para que a nossa reforma seja bem sucedida, é que esses créditos não tenham limites. Hoje, existe uma limitação de crédito e a principal área de disputa, digamos assim, em termos financeiros, entre os entendimentos dos contribuintes e das entidades fiscais é justamente qual é o critério. Se você elimina restrições, essa discussão diminui bastante e você consegue deixar a operação mais leve. E o quarto ponto que eu destacaria, que é também muito relevante, é que agora o imposto será recolhido, por princípio, no destino. Né? No nosso caso, a maior parte do imposto é na origem, onde o serviço onde o produto é feito, onde o serviço é executado, de maneira bem geral. Isso vai mudar para o destino, ou seja, no lugar de consumo. Isso tem um efeito também bem relevante em termos de planejamento estrutural. A gente vai falar sobre isso durante nossa conversa, mas esses grandes itens aqui que eu falei são importantes para a gente começar a identificar quais são os efeitos de transformação que a gente vai ter com essa reforma quando ela estiver 100% funcionando e 100% implementada lá em 2032. Muito bem, tá aí então, seu panorama geral que o Rezende trouxe muito bem para a gente. Carolina, a linha do tempo da reforma tributária é extensa, é complexa, impõe prazos apertados, complexos também, prazos esses que devem ser cumpridos bem à risca pelas organizações. E o texto ainda tem uma série de exigências quanto a adaptações que devem ser feitas para o recolhimento do imposto acontecer simultaneamente nos modos atuais e nos modos novos, como dissemos, a convivência aí dos dois modelos. Em sua visão, quais que são os principais pontos de atenção desde já nesse cenário, Carolina? E eu queria saber também, te perguntaria se os prazos, no seu entendimento, serão suficientes para que tudo seja implementado de acordo com o cronograma. Boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Daniel, um prazer estar aqui com você de novo, prazer estar com o Rezende, Omar e Tamara, acho que vai ser um bate-papo bem interessante aí sobre reforma e os impactos bastante estruturais e significativos nas empresas, não apenas na área tributária, né, mas a gente tem falado em toda a operação das empresas. Essa reforma é algo muito grande e é algo único. Em 25 anos aí de trabalho na área tributária, nunca vi algo tão relevante quando a gente fala de imposto sobre consumo. Sobre o que você trouxe, Daniel, de fato, essa linha do tempo ela é bastante extensa, bastante complexa, porque ela não é linear.
A gente começa essa transição escalonada aí a partir de 2026 para um regime completamente novo e muito diferente em todas as perspectivas que o Rezende já trouxe de como é o sistema atual e o sistema futuro. Eu costumo brincar que hoje a gente tem uma jabuticaba, porque são tributos sobre consumo, é um sistema tributário sobre consumo que só existe no Brasil, com os termos que o Rezende trouxe, GROSSAP, recolhimento do imposto na origem, tudo isso tende a mudar para um regime mais simplificado e mais alinhado com as normas internacionais, né? Mas para que a gente faça isso durante esse período de transição, a gente vai passar por um período de bastante complexidade, onde as empresas vão ter que conviver com o sistema atual, que é bastante complexo e que considera 27 estados, quase 5.600 municípios, né, legislando sobre ISS, mais o governo federal, para um sistema onde a gente vai ter uma legislação nacional e a administração do IBS, que é o IVA subnacional, por um comitê gestor. Esse período, como eu comentei, será bastante complexo, as empresas começarão essa transição em 2026, com alíquotas teste do IVA dual, alíquotas combinadas aí de 1%, mas tendo que calcular, entregar obrigações acessórias e recolher os tributos atuais, né? Para esse cenário de concomitância de dois sistemas tributários tão diferentes, né? A gente não consegue nem comparar formação de base de cálculo dos dois sistemas tributários, como o Rezende bem comentou, formação de preço para as empresas, são paradigmas completamente diferentes quando a gente compara um sistema com o outro. Então, pensando em desafios e pontos de atenção que as empresas já podem refletir, o primeiro deles, obviamente, é bastante natural, é a questão de como incluir, como configurar essas novas regras fiscais nos sistemas atuais, nos sistemas tributários atuais ou no próprio RP da empresa, como atender esse regime concomitante de sistema atual e sistema futuro. Será que a empresa deveria fazer isso dentro de casa? Será que deveria terceirizar? Será que este é o momento que as empresas estão no momento de pensar uma nova implementação de ORP e deve considerar a questão, né, o ingrediente de reforma tributária nesse contexto, porque a reforma tributária, certamente quem começar a implementar um RP ou atualizar RP hoje deve considerar os impactos da reforma, que começa em 2026, né? Além disso, considerando que esse novo sistema tributário vai extinguir os incentivos fiscais que a gente possui hoje, as empresas já precisam começar a pensar, já para o período de transição, como vai ser a mudança da carga tributária e a precificação desses produtos, né? Não só do ponto de vista de produtos da empresa, quando eu falo produtos, mercadorias e serviços, né? Como que isso vai ser impactado em termos de carga tributária e competitividade, especialmente para as empresas que hoje usufruem de incentivos fiscais, mas também essas empresas precisam pensar na sua cadeia de suprimentos, ou seja, o meu fornecedor hoje, ele usufrui de incentivos, qual vai ser o reflexo das mudanças desse novo sistema tributário na minha cadeia de suprimentos? Outro ponto de extrema importância é a questão do posicionamento geográfico. No sistema tributário atual, isso até é algo bastante complexo de explicar para empresas multinacionais, depois o Omar e o Itamar vão entrar nessa seara, né, porque eles passam isso no dia a dia deles, mas é algo muito difícil explicar para empresas multinacionais que hoje, no sistema tributário atual, o posicionamento geográfico da empresa influencia na tributação do tributo sobre consumo. Eventualmente, eu posso estar num estado que me concede um incentivo fiscal e eu instalo um CD naquele estado e usufruo de incentivos fiscais que hoje são legais, legítimos, e as empresas fazem uso. Com o sistema tributário futuro, esse cenário muda completamente. Esses incentivos acabarão completamente no dia 31 de dezembro de 32, e essas empresas precisam hoje pensar nos seus planejamentos estratégicos, nas consequências dos fins desses incentivos, porque, afinal de contas, esses incentivos hoje impactam competitividade e ou P&L, né, e gross margin. Então, isso é de extrema importância que as empresas comecem a pensar, e quando a gente fala de posicionamento geográfico, a gente também fala de logística, né? Hoje, quando a gente pensa em logística no Brasil, não dá para repensar a logística numa empresa sem envolver o time tributário.
A gente, por conta de tudo isso que eu comentei até o momento. No sistema tributário futuro, a logística vai ser simplesmente a logística. Como eu atendo, né, um melhor nível de serviço, onde eu tenho um CD posicionado para atender meu mercado consumidor. Então, são mudanças muito significativas que a gente vai ter no pré-transição, que a gente está falando aí de metade desse ano de 24 e o ano de 25, que vai ser um ano de implementação do regime tributário novo, e durante os 7 anos de transição, as empresas com todos esses desafios que eu comentei até o momento. Uhum. Muito bem. E tem muita gente que, inclusive, está pensando em mudar, né, Carolina? Isso, né? Ou vai ter que mudar e vai replanejar toda a sua cadeia com base nisso. Falamos isso, inclusive, na outra live que a gente fez aqui. Muito bem lembrado também esse ponto. Bom, vamos saber do Omar agora. Omar, como é que vem sendo o planejamento para a implementação da reforma internamente, para reduzir ao máximo possível a preocupação de vocês da JTI com os prazos? Quais que são as melhores formas pelas quais vocês pretendem executar isso também, seja aí nesse planejamento prevendo treinamentos, prevendo simulações, compra de tecnologia, tem muita coisa envolvida. Ótima tarde para você e seja muito bem-vindo, Omar. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de trazer a visão das empresas aqui. Vou focar mais na parte operacional de tax, que é algo interessante. Pouco se fala, né? A gente discute bastante a reforma tributária, a questão de crédito, remodelamento da logística, da cadeia de suprimentos, assim vai. Mas o que a gente tem feito aqui? Desde o ano passado já estamos discutindo o que fazer para adaptar, né, o nosso processo tributário para poder atender os novos padrões. E qual é o grande desafio aí? É você fazer um tax transformation de modo mandatório. A gente, ano passado, trabalhou com uma consultoria, mapeamos os nossos processos, sistemas, pessoas, e ver o que a gente precisaria fazer de migração para o futuro e como que funcionaria, né, dois sistemas convivendo ao mesmo tempo nessa virada. Nisso tudo, uma das conclusões que nós tiramos é o mercado terá recursos técnicos e humanos suficientes para operar os dois regimes? Isso é um grande ponto de interrogação. De outro lado, se a gente adaptar o nosso SAP, se a reforma tributária for no caminho que a gente espera, estaremos num contexto mais globalizado, não sendo aquela tradicional jabuticaba e sempre tendo que explicar para a nossa matriz as exceções que temos de sistema e tudo mais. Contudo, o sistema vai conseguir ou não vai ter conflitos ao conviver com dois modelos de tributação diferentes? Isso é algo que a gente também se pergunta, em algumas simulações a gente acaba desaguando nisso e podemos ser forçados a fazer algumas escolhas, né? Como, por exemplo, parametrizar o sistema para o novo modelo e ter que terceirizar mandatoriamente o modelo anterior. Neste contexto, eu escolheria parametrizar para poder atender a nova legislação e colocar a nossa equipe interna focada no novo modelo tributário. Muito bem, tá aí. Desafios grandes, tanto, e alguns ainda a serem endereçados, né, Omar? Realmente, a gente está no começo disso. Vamos passar agora para o Itamar aqui. Treinamento de colaboradores, adoção de inovações, são medidas aí práticas para que a empresa envolva os times nesse momento crucial, como inclusive comentar aí, que será essa reforma. Queria saber de vocês, setor alimentício, quais as primeiras medidas que vocês estão adotando e como é que está começando essa jornada. Uma boa tarde, seja bem-vindo, Itamar. Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aos colegas aí da live. Bom, Daniel, todo mundo aí já falou um pouquinho aí desse mundo de mudanças que está chegando, né? Então, são dois mundos que vão caminhar em paralelo e completamente díspares. Então, a gente tem aí um sistema tributário que a gente já está acostumado a lidar há mais ou menos uns 20 anos, muito complicado, com muitos problemas, e essa é a razão da reforma que finalmente chegou. E agora a gente vai ter um desafio aí muito grande, em especial, como o próprio Rezende comentou, antes de melhorar, vai piorar e vai piorar muito. A gente vai ter um desafio aí nos próximos 6, 7 anos de lidar com dois sistemas completamente díspares, sendo um muito complexo e um outro que ninguém conhece. Então, eu acho que essa que é a parte interessante. A gente não tem experiência prática no sistema que está vindo. E a gente sabe que ele funciona em outros países, é um sistema um pouco semelhante com o que se pratica na Europa, né? Apesar de ser um IVA dual, mas, enfim, é IVA, e na Europa a gente tem um sistema relativamente semelhante, mas no Brasil
os nossos profissionais não estão acostumados a trabalhar com esse tipo de sistema. Então, internamente, essa preocupação existe, né, de como a gente vai lidar com isso. Desde o início, eu procurei conscientizar a nossa liderança, que vem sempre apoiando muito a gente trazer informação, trazer treinamento. Então, a gente já organizou aqui internamente, com o apoio de uma consultoria, um workshop, trouxemos times, não só o fiscal, mas times de compras, de vendas, financeiro, contabilidade, porque a área tributária é aquela que está atualmente mais recebendo informação dessa reforma que está vindo, mas a gente tem outras áreas que a gente precisa trazer para o mesmo nível de conhecimento, porque eles também serão afetados, né? Imagina como a própria Carolina comentou, a gente vai ter uma mudança muito grande na questão de logística, de custos. Então a gente precisa conscientizar o time de logística, o time de compras, que no futuro muito breve, questões relacionadas à posição de fornecedores, fretes, isso vai mudar completamente. Então, eu achei que internamente a gente precisava conscientizar todas as equipes, então o treinamento não só do time fiscal, mas de todos os outros que serão afetados, é importantíssimo e desde agora, porque a reforma ela já está aí, né, 2026 está aí, vai começar de uma maneira muito gradual, mas os impactos já vão vir de uma maneira muito imediata, ainda que de uma maneira gradual, a gente já precisa ter os times preparados para absorver esse nível de informação e preparados para trabalhar com o novo sistema que virá, né? Então a gente vai ter que ter times tecnicamente preparados, tanto sistemicamente, isso aí o próprio Omar comentou, mudança de SAP, isso tudo vai vir, e também questões operacionais mesmo, do dia a dia. Então, organizar workshops, participar de eventos, isso a gente já vem fazendo, e eu acho que essa é uma coisa essencial que todas as empresas têm que fazer, é trazer todo mundo na empresa para o mesmo nível de conhecimento, para que todos estejam preparados e não seja um susto, né, quando de fato chegar. Perfeito. Tá aí, Rezende, ficou claro aí, vai haver um intenso, eficiente, que deve ser eficiente, complexo trabalho de adaptação de processos, de sistemas de tecnologia, para que tudo seja implementado corretamente e nos prazos certos. E pelo que revelaram aí, ficou claríssimo. O Omar, o Itamar, a Carolina também comentou sobre isso, né, os nossos convidados. As organizações, pelo que você observa, irão enfrentar quais principais desses desafios? Quais serão os mais, digamos, os que mais vão chamar atenção, pelo menos nessa fase inicial da reforma? Eu queria que você nos comentasse também como é que a Deloitte pode acompanhar e auxiliar, inclusive, as organizações nesses pontos, Rezende. Bom, obrigado, Daniel. Bom, o primeiro grande desafio é o tempo, né? A gente está a 18 meses do início da reforma, e é importante, aqui já foi falado, mas ressaltar um pouco que, por mais que a gente fale e a gente vai falar mais sobre a transição, né, começa no dia 1º de janeiro de 26, né? Mas a transição não é para as empresas, a transição é para o fisco. Então, no dia 1º de janeiro de 26, por mais que seja o IBS teste, né, e o teste parece que é uma coisa simples, a gente sabe que a postura do fisco não vai mudar no sentido de quando for fiscalizado, ele vai olhar sem nenhum tipo de tolerância a qualquer equívoco que se cometa a partir do dia 2 de janeiro de 26. Então, olhando que você tem que estar com tudo que você precisa alterar, pronto, funcionando, testado até essa data, nós temos menos de 18 meses para identificar as transformações necessárias, fazê-las, testá-las e no nível de confiança aceitável. Tá? Se a gente for pegar a implementação de ERPs de grande porte, né, em empresas maiores, a gente tem algo, geralmente, dependendo do nível de complexidade da empresa, e falando de implementação de ERPs, né, no mundo digital, onde há uma mudança de processos também, a gente fala de mudanças que duram entre 12 e 24 meses. Então, a gente já está no momento de crítico em termos de tempestividade. Tá? E, como já foi falado aqui pelos meus colegas, esse go live desse projeto ele vai ser igual na mesma data para todas as empresas do Brasil. Então, recursos serão bem difíceis de ser obtidos. Então, o primeiro grande desafio é tempo e recurso, né? E existem, a gente falando com os clientes ou com pessoas, ainda existem várias empresas que estão naquela, eu não tenho detalhamento, enquanto não tiver o detalhamento eu não posso iniciar. Isso a gente acredita que é um risco bem significativo. Porque já existem várias coisas que a gente pode fazer, tá? A gente foi falado aqui, o Omar falou sobre o sistema, o Itamar falou sobre treinamento. Vou dar um exemplo bem mais objetivo e acho que bem fácil para todo mundo entender, vai ser bem simples, tá? Você é uma empresa que contrata
serviços, né? Hoje, ao contratar serviços, você paga por esse serviço um valor 100, digamos que é 100, o valor base 100, e o custo desse serviço é 100. O que a gente já sabe que vai acontecer é que o imposto, que hoje, vou simplificar, só vou usar o ISS, é 5%, não vai ser mais esse que vai ser aplicado. Então, ao você retirar o ISS, botar o CBS e IBS, esse preço de 100 vai passar a ser preço de 121, tá? Calculando aí mais ou menos 27% sobre o valor base. E o custo não vai ser 100 nem 121, vai ser 95, que é o valor líquido do crédito. Então, você mexeu no preço e no custo, e a gente já sabe disso. Então, essa mudança de precificação, de custeio, já é uma realidade hoje que você pode lidar de como é que você vai fazer, como é que você vai lidar com o seu fornecedor ou com o seu cliente sobre isso, usando um exemplo bem ilustrativo, bem simplório, que é o de serviço. E aí você começa a desdobrar essas questões em termos de como é que eu vou enfrentar isso nos meus processos, nos meus sistemas. E aqui eu falei basicamente de um ponto de precificação e custeio. Já falou, meus companheiros ali já falaram de várias outras coisas. E como é que a gente pode endereçar esse assunto? É justamente olhando esse grande projeto que começa hoje e termina talvez lá em 32, entendendo que isso não é um projeto só, são na verdade várias ações que têm que ser tomadas e escolher o que dá para ser selecionado agora e já ser resolvido, porque tem coisas que não podem ser resolvidas, você tem que ter tempo e recurso para resolver lá na frente. É uma ação que a gente pode ajudar bastante, baseado no que a gente já experimentou com vários clientes sobre problemas como esse que eu acabei de ilustrar para você. Então, a gente pode ajudar na identificação do que já pode ser feito, na execução do que pode ser feito. Isso hoje já temos aí, clientes e empresas com ações, né? A gente viu aqui os nossos companheiros já falando que já estão se preparando há meses, até quase um ano atrás começaram a se preparar. Então, tem coisa para fazer sim, não só de mobilização do time. E aí eu vou fazer um parênteses para quem é mais das antigas e pegou a implementação do SPED, né? Do Sistema Público de Escrituração, que era uma revolução no ponto de vista de compliance, né? Começou como um projeto de impostos e acabou sendo um projeto envolvendo toda a indústria, toda a empresa, todas as áreas da empresa. Aqui vai ser a mesma coisa, talvez até mais relevante. Então, a gente pode ajudar a orquestrar essa questão do que é importante, né? Com as várias partes, vários stakeholders das empresas, o que precisa ser mobilizado, o que a gente precisa fazer e executar. E lá na frente, pegando aí o gancho dos meus companheiros aqui, até se tiver necessidade de mudar o sistema, a gente tem essa capacidade de ajudar que sistema mudar, como mudar, ou até se, usando aí a palavra que exagerando um pouco no que o Omar falou, se as empresas brasileiras desistirem de controlar 2 sistemas tributários ao mesmo tempo, a gente pode operar um enquanto eles operam outro. Então, a gente acha que tem uma jornada grande, a gente pode ajudar em várias coisas e é um desafio que a gente tem que encarar juntos, não só as empresas, seus fornecedores, seus clientes, a Deloitte, aí, os consultores em geral. Perfeito. Agora, como você lembrou, tem muita gente que ainda está aí tateando no que vai fazer, o que vai fazer primeiro, e a gente está aqui, não é, com 2 grandes empresas, 2 enormes empresas. Agora, eu fico pensando nas companhias de menor porte, os médios, por exemplo, você vai ter toda uma questão aí de dificuldade, e começa, como a Carol lembrou, para todo mundo no mesmo prazo, né? Então, quer dizer, a gente tem mais esse lado também. E, Carol, eu queria trazer um outro ponto aqui que é bastante relevante, que é a questão das leis complementares. Tem dezenas de grupos de trabalho aí discutindo leis complementares, e essas leis necessitam ser coordenadas, unificadas também, de modo que você não tenha transposições, por exemplo, entre instâncias diferentes da administração pública, inclusive reduzindo contenciosos possíveis, eliminando dúvidas, etc. Quais que são os principais pontos? São muitos, mas a serem contemplados por essas leis, e como que você enxerga a operacionalização disso sob a perspectiva das empresas, Carol? Legal, acho que é uma excelente pergunta, e realmente são muitos grupos de trabalho, tanto o Congresso como o governo tem chamado a sociedade civil para opinar sobre, né, o que seria esse regime, esse novo sistema tributário. E antes de responder sua pergunta, eu queria trazer aqui um ponto super importante, né? Um dos grandes, essa reforma tem alguns grandes objetivos.
Um deles é trazer simplicidade, né? Existe um princípio aí que foi, inclusive, inserido na emenda constitucional aprovada no ano passado, que é o princípio da simplicidade. O que é o princípio da simplicidade? Ele determina que tanto a criação do tributo, quanto a fiscalização tributária, quanto a obrigação acessória, principal acessória, deve ser simples e clara, deve ser prática e clara, né? Que efetivamente não é o que a gente tem hoje, né? Hoje a legislação tributária é complexa, não é clara, ela dá margem a vários tipos de interpretação, e os vários tipos de interpretação acabam trazendo a gente aí para um contencioso tributário muito grande. Ou seja, é essencial que esta reforma tributária traga facilidade para o contribuinte cumprir seus deveres, né? De modo que não existam diversas interpretações sobre o mesmo tema e que as obrigações acessórias sejam simples. Ou seja, a gente não pode, e daí vindo um pouco para aquilo que tem sido discutido nos grupos de trabalho, a gente tem que fugir da operacionalização dessa reforma, através do princípio da simplicidade. A gente tem que fugir de uma implementação, de uma operacionalização a outro tipo de complexidade que a gente tem hoje. A gente tem que ir para o simples, né? Algumas preocupações que os grupos de trabalho têm levado aí para o Congresso e também para o governo. Preocupações relacionadas a como o governo federal vai fiscalizar a CBS, que é o IVA federal, e como os governos estadual e municipal, que vão estar aí conjugados dentro do comitê gestor, vão fazer a fiscalização e a administração do IBS, que é o IVA subnacional. Uma preocupação muito grande é relacionada à questão de fiscalização. As empresas vão ter... Como vai ser esse tipo de fiscalização? Uma fiscalização federal, uma fiscalização do comitê gestor, e especialmente a questão de entendimento sobre a legislação tributária. O Rezende bem comentou que a base de cálculo do IVA dual, ela é ampla e única. Única por quê? A gente está falando de um IVA dual, que é a CBS federal e o IBS subnacional, que terão o mesmo faturador, as mesmas regras, a mesma hipótese de incidência, os mesmos créditos, e, portanto, dito isso, a gente não pode conceber que os entes tributantes federal e comitê gestor terão entendimentos diferentes. Isso vai trazer bastante complexidade para esse modelo e também trazer contencioso, certamente, né? Outro ponto importante que tem sido discutido e levado aí para consideração tanto do Congresso quanto do governo é a efetiva simplificação das obrigações acessórias. A gente sabe que isso ainda está sendo estudado pelo governo, o governo criou um grupo de trabalho aí, Receita Federal, Secretaria de Fazenda, o próprio SERPRO, né, para discutir como vão ser as obrigações acessórias relacionadas ao novo sistema tributário, até porque, como eu já comentei com vocês antes, né, a gente tem 7 anos de transição e 7 anos onde eu tenho um regime novo, que possui suas obrigações tributárias em nota fiscal eletrônica, SPED fiscal, FD contribuições, entre outras obrigações acessórias. Como isso vai se encaixar com esse sistema novo? Isso está sendo discutido, mas certamente uma preocupação levada por esses grupos de trabalho é que não haja aumento de obrigações acessórias, nem no período de transição, e muito menos depois que acabar a transição, né? Pontos específicos aí que foram também discutidos nos grupos de trabalho e que podem trazer complexidade aí para o atendimento a esse novo sistema tributário é o momento de ocorrência do fato gerador, sendo um pouco, né, mais ligada aí à questão da norma trazida pelo projeto de lei. O projeto de lei, ele traz que o momento da ocorrência do fato gerador vai ser o fornecimento do bem, do produto ou do serviço, ou o pagamento, o que ocorrer primeiro. Isso é algo que tem sido discutido nos grupos de trabalho, porque vai trazer muita complexidade para o cumprimento da obrigação tributária principal, que é o cálculo do tributo, né? Vamos pensar situações em que a empresa faça antecipação de pagamento de um produto, uma venda, hoje a gente tem isso hoje, né? Venda para entrega futura. Eu antecipo o pagamento, só que eu só forneço esse produto 1 mês depois, 2 meses depois, ou às vezes até muito tempo depois. A legislação do projeto de lei prevê que eu já pago o tributo neste momento do pagamento, né? Agora, se eu entrego antes de receber o pagamento, o recolhimento do tributo é na entrega. Então, é o que ocorrer primeiro. Existe uma confusão e uma complexidade trazida por esse momento da ocorrência do fato gerador, que ele traz em alguns momentos caixa, alguns momentos competência. E isso tende a trazer uma complexidade muito grande.
E, por fim, um outro ponto importante que tem sido discutido aí nos grupos de trabalho se relaciona aos prazos de ressarcimento de saldos credores. A gente tem aí uma previsão de prazos de 60 dias para empresas que, pela sua operação, naturalmente geram saldo credor, né? Naturalmente gerarão saldo credor do IVA dual. 60 dias é bastante coisa, né? Se a gente pensar em fluxo de caixa, juros, enfim, isso custa muito para as empresas. E a gente também tem um outro prazo de 270 dias para empresas que, pela sua operação, normalmente não geram saldo credor. Imagina, 270 dias é muito tempo. Se 60 dias já é muito tempo, imagina 270 dias. Então, uma sugestão também trazida pelos grupos de trabalho foi justamente de diminuir esse prazo aí de ressarcimento de saldos credores. Daniel, são muitas outras sugestões aí e preocupações trazidas pelo grupo de trabalho. Eu trouxe aí algumas para vocês, mas são inúmeras que foram discutidas aí durante esses últimos meses, tá? Muito bem, certamente outras serão, sem dúvida nenhuma, ainda. Omar, vamos lá, para a gente encerrar contigo e depois em seguida com o Itamar, eu queria perguntar para você, em primeiro lugar, sobre as oportunidades, né? Você tem um nível de exigências e controles muito maior, né? Níveis muito maiores, e a ideia, claro, é simplificação da tributação, como a gente falou aqui. E também isso acaba gerando oportunidades em uma área de negócios, de eventualmente você melhorar processos, corrigir pontos de atenção, né? E dentro, inclusive, da perspectiva de que a JTI trabalha com produção e comercialização de produtos que são inseridos na incidência do chamado imposto seletivo, né? Haverá algumas obrigações extras quanto a isso, mas como que vocês vêm planejando isso e ficando de olho também nas oportunidades que isso pode trazer para vocês dentro do âmbito dessa reforma, Omar? Tá ok. Em relação à oportunidade do ponto de vista financeiro, reestruturação de planejamento tributário, cadeia de fornecimento, eu acho que a Carola trouxe pontos muito interessantes, porque a gente não sabe se é uma oportunidade ou se é um risco, né? O fato é que o split payment, por exemplo, ele traz toda uma dinâmica de revisão do planejamento de fluxo de caixa, tá? Que talvez não esteja muito claro para algumas pessoas, mas que é extremamente sensível. No final do dia, o governo ele vai ter aí uma monta de antecipação tributária muito grande que hoje ele não tem, se seguir pura e simplesmente o regime de competência, tá? O que a gente pode extrair já de oportunidade? Acho que muitas questões operacionais da simplificação que se vem prometendo, que se ela efetivamente ocorrer, o custo, né, do compliance fiscal vai reduzir muito, você vai conseguir ter sistemas mais alinhados com a realidade global, para empresas globais em que você tem essas customizações de Brasil, você vai conseguir atender a padrões mais planificados, isso dá espaço para projetos de automação, de integração e aí reduz, né, essa parte que está sempre exposta na mídia sobre como é pesado você operar a parte tributária no Brasil. Parte contencioso, sem dúvida, dentro do que a gente já tem de texto, nos parece que sim, haverá contencioso, mas muito menos controversos do que se tem hoje nessa parte da tributação dos indiretos, tá? Indo para o imposto seletivo, bem, o imposto seletivo, infelizmente, nessa discussão do grupo de trabalho, devido ao volume de assuntos e relevância, ele está sendo pouco discutido, ele vem a reboque sempre no final das discussões e não há um aprofundamento muito grande. O que a gente vê? Ele, inevitavelmente, vai ser uma discussão posterior ao que está acontecendo nesse momento. Para o nosso setor já está definido que as alíquotas serão definidas em lei ordinária, isso muda um pouco a realidade como é hoje, mas para fins de controle fica muito parecido com o que a gente tem para o IPI e que funciona bem hoje na relação contribuinte-fisco. Acho que temos aí uma coisa que pode ser aprimorada de fato. O grande desafio do legislador, se a gente comparar, tá? O imposto seletivo é um imposto novo, ele não está substituindo o IPI, apesar de algumas pessoas falarem isso, tá? E o imposto seletivo é um imposto regulatório, extrafiscal. Tem que se tomar cuidado ali no correto sistema de pesos e contrapesos para haver uma proporcionalidade adequada a metas programáticas que não estão ainda sendo discutidas, de modo a endereçar o objetivo desse imposto, que é regular o comportamento das pessoas no consumo.
e não se deixar cair na questão de uma seletividade com viés arrecadatório, que é o que acontece hoje com o IPI. Tá? É muito sensível, porque é difícil até para a nossa cultura, né, ver o governo diminuir imposto, mas talvez seja necessário. Né? Se a gente olhar a razão de existir do imposto seletivo, em alguns casos será necessário diminuir o imposto. Não estou dizendo especificamente para o nosso setor, mas para algum outro setor. Isso a depender de como essa meta programática vai se realizar na prática, conforme se calibrem as alíquotas ali em lei ordinária. Muito bem, tá aí. Oportunidades, portanto, existem. E, Tamara, eu queria te perguntar mais ou menos, para a gente encerrar na mesma linha, né, a cadeia produtiva, por exemplo, de uma empresa como a de vocês é bastante extensa, o que dentro do modelo atual impõe muitas questões de custos a serem diluídos, etc. Em quais pontos é que você espera que haja alterações, mas para melhor, ou seja, oportunidades que a reforma traga e que vocês pretendam abraçar aí nessa jornada que vai começar daqui a um tempinho? Bom, certamente a gente vai ter um redesenho aí da cadeia produtiva, no sentido de que hoje, quando você tem aí um planejamento de investimento, numa planta fabril ou num centro de distribuição, a parte tributária e fiscal ela é sempre um dos primeiros itens a ser estudados, né? Então, você decide implantar uma fábrica no estado X ou num estado Y, o imposto que você paga, em especial ali o ICMS, ele é o item essencial e fala mais alto até do que o custo de frete. Isso tende a desaparecer, né? E isso é positivo, porque o operacional ele tem que ser direcionado ali, não baseado em tributo, mas sim nas melhores práticas ali de redução de custos, logísticas e etc. Então, a gente tem ainda aí um período razoável em que os benefícios fiscais ainda existirão, até 2033, vai ter uma redução gradual ali a partir de 29, mas ainda até 2033 teremos benefícios fiscais, então as empresas têm essa oportunidade de ainda aproveitá-los até lá, isso não pode ser descartado, mas em paralelo, o planejamento tem que ser feito considerando que isso vai acabar. Então, eu acho que vai haver um redesenho da cadeia logística em que você vai ter que estar próximo do seu fornecedor e vai ter que estar próximo do seu mercado consumidor. Mas, ao mesmo tempo, eventualmente, nesse período de transição, aproveitando benefícios pontuais. Mas eu imagino que nos próximos anos, dificilmente alguém vai planejar implantar uma fábrica, um centro de distribuição no local muito distante do seu mercado consumidor ou a fábrica muito longe do seu fornecedor. Mas, ao mesmo tempo, vai planejar estar em alguma região em que você possa conciliar algum tipo de benefício e ainda assim, poder, se aproveitar de benefícios logísticos, né, um frete reduzido, enfim, estar próximo. Então acho que esse redesenho vai acontecer, é inevitável, vai acontecer de uma maneira muito gradual a partir de 26, mas a gente vai ter um outro modelo em 2033 certamente do que a gente tem hoje. Certamente os estados vão se a gente vai ter estados que vão ter mais distribuição, outros mais produção. Acho que isso vai se redesenhar completamente e aí estão as oportunidades, né? Juntar os times de compras, os times de custos, os times de vendas, eles vão ter que se conversar para, de fato, aproveitar melhor a oportunidade de redução de custo de tributos, redução de custos de fretes e aproveitar melhor todo esse novo mundo que está chegando. Tá aí, agradeço então ao Itamar da Cunha, que você ouviu por último aí, daquela nova, Omar Teixeira da JTI, também Luiz Rezende e a Carolina Verdinelli, ambos da Deloitte. Nós falamos um pouco mais, ainda ficou coisa de fora, porque realmente são muitos temas, é um tema extremamente extenso. Nós conversamos um pouquinho mais sobre reforma tributária, transformação que ela trará e os grandes desafios que ela vai impor, já está impondo às empresas brasileiras. Lembrando a você que nos assistiu que o vídeo continua disponível, fica disponível depois nas plataformas digitais do Estadão, no canal de YouTube aqui da TV Estadão. Eu sou Daniel Gonzalez, agradeço aos meus convidados, os 4 que nos trouxeram tantos insights interessantes nessa tarde, e agradeço você também que nos assistiu, nos prestigiou nessa live. Um abraço a todos, muito obrigado, até a próxima, tchau.